Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Ecozil. Vamos falar hoje aqui sobre um tema muito importante e com frequência no consultório nós tratamos com os pacientes, dando continuidade à programação da Divisão de Atenção à Saúde do Tribunal de Contas da Paraíba, onde trazemos assuntos relevantes do dia a dia. E hoje vamos tratar sobre câncer coloretal, o câncer de intestino, né? E vamos falar sobre prevenção, diagnóstico, tratamento, com um expert na área, o meu amigo Dr. Edgar Targino, que é cirurgião geral, endoscopista digestivo e com ampla experiência na área. Então, Edgar, seja muito bem-vindo e vamos conversar aí hoje sobre esse assunto importante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Tribunal de Contas, na pessoa do Anderson, que também é um grande médico, muito capaz, muito admirado. E hoje é um dia muito importante que a gente vai tocar num assunto que está bastante em pauta. Estamos no Março Azul, né? O mês da prevenção do câncer do intestino. Exatamente. Esse mês de março ele é um mês que faz alusão à campanha de prevenção do câncer coloretal e por isso trazemos esse tema. Essa apresentação, esse bate-papo vai ficar gravado. Vocês podem rever em outros momentos também e repassar para familiares e amigos que tenham interesse no tema. Então vamos começar. Meu amigo Edgar, o câncer coloretal, como eu falei, ele é muito prevalente no nosso meio. Mas antes de falarmos diretamente sobre o câncer, explica pra gente praticamente o que é esse câncer coloretal, onde é que ele está situado? O câncer coloretal, também conhecido como câncer do intestino, ele vai abranger a área do intestino grosso, né? E também do reto. Ou seja, vai pegar o intestino grosso, ele é dividido em colo direito ou colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto. Então toda essa região do intestino grosso é que a gente vai estar falando sobre, né, o câncer. Câncer coloretal seria o câncer desse setor do aparelho digestório, né? E do nosso meio, como é que a gente vê a incidência dele, entre os cânceres que mais prevalentes, em relação à mortalidade, ele é um câncer muito invasivo, como é que tem esse comportamento na sociedade, da apresentação dele, em termos de incidências? O câncer coloretal é um câncer que ele tem tido um aumento no número de casos, também pelo aumento das tecnologias médicas, né? Então, o câncer que ele, na verdade, não é que ele tenha multiplicado o número de casos assim aleatoriamente. Através do diagnóstico de novos meios tecnológicos, nós temos um aumento desse número. E dados do Instituto Nacional do Câncer, né, mostram que até 2025, entre 2023 e 2025, serão cerca de 45 mil novos casos de câncer do intestino grosso, do câncer coloretal. E isso daria aí uma incidência populacional, a cada 100 mil habitantes homens, seriam cerca de 20 casos novos a cada 100 mil, né? E é um câncer que ele vai acometer praticamente de forma igual homens e mulheres. É, Dessa forma, seria também a cada 100 mil mulheres, 20 novos casos, cerca de 20 novos casos. Um pouquinho a mais que nos homens, mas praticamente igual a incidência. E é um câncer que é muito prevalente, né, no Brasil. Ele hoje é a terceira causa maior de câncer, né? E é um câncer muito frequente no nosso meio, né, do consultório. E é um câncer que tem um grande potencial de diagnóstico e tratamento atualmente. Certo. E com relação a fatores de risco, quais são o que vemos como verdadeiros fatores de risco, que aumenta a probabilidade de um indivíduo desenvolver esse tipo de câncer coloretal? O câncer, por si só, ele seria uma alteração nas células do nosso corpo, onde as células estariam se multiplicando de uma forma desordenada e gerando células que não fazem parte, não compõem o nosso organismo. Então, tudo que leve a uma multiplicação doentia dessas células vai gerar o câncer, né? A neoplasia maligna. Então, hábitos saudáveis, né? Como aumento do consumo de fibras, alimentos o menos processado possível, ou seja, frutas cruas, verduras cruas, né? Saladas, sucos da fruta mesmo, sem ser sucos
aqueles famosos sucos em caixinha, né? Evitar alimentos multiprocessados, salsicha, presuntos, né, mortadelas. O aumento excessivo desses alimentos vai contribuir sim para a maior chance, vamos dizer assim, de você adquirir essa multiplicação celular doentia e o câncer coloretal. Além disso, Anderson e telespectadores, existe também um fator de risco muito importante, que seria o tabagismo. Ou seja, mais uma vez, o cigarro como protagonista de algo ruim, né? Sempre envolvido com vários tipos de câncer, várias doenças cardiovasculares, como o doutor Anderson sabe perfeitamente, e também a obesidade, que hoje é um mal mundial e que tem também aumentado para nossas crianças e adolescentes. Aumenta essa chance do câncer coloretal. Muito bem lembrado aí, Edgar, essas boas práticas de saúde, né, como alimentação saudável, né, não fumar, que a gente já bate bastante nessa tecla no quesito da doença cardiovascular, da prevenção das doenças cardiovasculares, e as atividades físicas, né? A atividade física, o sedentarismo, ele é um fator de risco para praticamente todos os cânceres. E não seria diferente para o câncer coloretal. Então, praticar atividade física também diminui esse risco. A gente sabe, Edgar, que algumas famílias esse câncer é mais prevalente, né? Então existe uma hereditariedade envolvida, essa hereditariedade é vista na prática clínica assim como bem relevante. Então, o câncer coloretal ele pode ser dividido em 3 tipos, né? O tipo esporádico, que é o mais frequente, que é o tipo que está associado aos famosos pólipos do intestino, né? Existe a forma familiar, que aí sim tem o componente genético hereditário, né? E também existe aquele que está relacionado com as famosas síndromes polipoides, que existem inúmeras, né? Dentre elas a polipose adenomatosa familiar, por exemplo, onde o indivíduo tem vários pólipos no intestino. Lembrando que cada pólipo ele vai ter esse potencial de malignização, ou seja, de virar um câncer, né? Ele começa benigno, pequenininho, lá que a gente pode, mais na frente a gente vai falar um pouco sobre isso, já resolver ali, ele com milímetros, ou ele pode ir crescendo e acabar se tornando um câncer naquele pólipo. Certo, então o mais comum é essa forma esporádica, né? E isso é importante porque às vezes a pessoa fala, mas na minha família não tem nenhum caso de câncer de intestino, então não preciso me preocupar com isso. Mas às vezes acontece de não ter nenhum caso mesmo. Isso acontece, na verdade, com quase todos os cânceres, né? A maior prevalência é quando você não tem casos na família. A genética ela é importante, mas não é o único fator, né? Como a gente já falou aqui, os fatores é, que levam ao câncer, o uso de alimentos processados, né? Carnes vermelhas, também influencia, um estilo de vida sedentário, o tabagismo, tudo isso contribui também e vai se somar com a genética se houver a genética envolvida. Edgar, eu vejo no consultório alguns pacientes também não se preocuparem com relação ao câncer de intestino, apesar de a gente saber que a prevalência é elevada, porque eles dizem que não sentem nada. Às vezes a gente pergunta, já investigou se tem alguma coisa no intestino? Ele diz, não estou sentindo nada e não vejo motivo de investigar isso aí, que nós vamos falar mais à frente como é que a gente investiga. Faz sentido isso? Esperar aparecer algum sintoma para se investigar o câncer coloretal? Então, o câncer coloretal, ele é um câncer muito silencioso, muito indolente. Então, quando a gente vai esperar sintomas dele, geralmente ele já está num caso mais avançado, né? Ou seja, isso a gente vê na prática, no consultório, muitas vezes vai, por exemplo, o casal e vai um dos dois fazer exame e o outro tem a mesma a faixa etária, tem indicação de fazer, geralmente é o homem, se nega a fazer ou quer adiar. E muitas vezes a própria esposa serve como, eu chamo do anjo da guarda, e convence, né, o cônjuge a fazer o exame e a gente diagnostica pólipos, eliminando a chance daquela região surgir o câncer, né? Então, não faz sentido a gente esperar sintomas, né? Tanto que cada vez mais a gente vê que estão sendo estipulados períodos da vida, faixas etárias, para a gente começar essa prevenção do câncer coloretal. Então, isso é importante, né? Então não precisa ter sintomas para se iniciar a investigação do câncer coloretal. Mas quais seriam esses sintomas que podem surgir, que faz com que ligue o alerta, né, de que possa ser que o paciente tenha alguma lesão no intestino, seja pré-cancerígena ou até o câncer já instalado?
O câncer, por ele ter um consumo de energia do corpo exagerado, através dessa multiplicação doentia, a gente vai ter o quê? Emagrecimento, vai ter mudança no hábito intestinal, ou seja, no seu ritmo intestinal. Você ia no, é, evacuava todos os dias, já, de repente muda, fica dias sem evacuar, ou então você vai evacuar e nota que tem raios de sangue ou gotas de sangue, né, no vaso sanitário, ou seja, praticamente o que assusta mais o paciente é o sangramento, é o que leva a maioria a procurar o médico, né? Então, a gente tem que sempre ficar atento a qualquer coisa que mude no nosso organismo, né? O próprio emagrecimento sem causa aparente, sem nenhuma dieta, mudança no intestino, como eu falei, e o sangramento, são os principais sintomas. Então, seria pacientes que têm um hábito, digamos, saudável do intestino, vai ao banheiro ali frequentemente, diariamente ou a cada 2, 3 dias, e esse hábito muda, né? Ele passa 5, 6, 7 dias sem evacuar e com fezes ressecadas. O aspecto das fezes tem algum aspecto, que chama atenção também para isso? Na verdade, o aspecto das fezes por si só não, mas a composição sim. Por isso que até um tempo atrás o exame padrão ouro, vamos dizer assim, o mais usado era pesquisa de sangue oculto nas fezes. O que seria isso? O exame de fezes, né, no laboratório, onde ele vai pesquisar hemácias, ou seja, sangue nas fezes. E por que oculto? Porque quando a gente vai ao banheiro, a gente não vai notar a mudança na coloração das fezes e vai ter sangue sim, microscopicamente falando. Ou seja, é um exame importante ainda, né? Mas os exames endoscópicos, como a colonoscopia, vieram, vamos dizer assim, aparecer como, apontar como o gold standard, né? Ou seja, o exame padrão ouro para a prevenção do câncer coloretal. Quando o paciente vem perceber alguma alteração assim no calibre das fezes, eles relataram as fezes em fita, né? Porque já seria um tumor mais em estágio mais avançado. Exatamente. Quando o tumor vai aumentando de tamanho, de volume, ele vai obstruindo o interior, ou seja, o lúmen do intestino, e com isso vai sim modificar o formato, né, dessas fezes, fazendo assim o aspecto ela como se fosse mais fininha, né, mais em fita, mais achatada. Isso também é um dado importante clinicamente para o diagnóstico, nesse caso, a maioria das vezes tardio, do câncer coloretal. E com relação ao sangramento, eu acrescentaria assim: às vezes no consultório o paciente tem já hemorroida e vem com a queixa de que sangrou, apresentou sangramento, percebeu sangramento na evacuação e ele quer atribuir esse sangramento sempre à hemorroida. Aí eu lembro na época de estudante ainda, quando um professor falou pra gente o seguinte, que assim como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que sangra é hemorroida. Então, isso ficou martelando na minha cabeça. Toda vez que eu pego um paciente que tem um sangramento digestivo, por menor que seja, mesmo que ele tenha hemorroida, eu digo, ó, pode ser da hemorroida, mas seria bom investigar outras causas. Teria alguma dica para diferenciar isso, Edgar? Ou deve-se realmente seguir esse protocolo? Sangrou, investigar se ele tiver uma certa idade? Como é que na prática se conduz isso aí? Na prática, eu acho que o mais importante é você procurar o especialista, né? Realmente ele vai conseguir discernir se aquele sintoma deve ser valorizado ou não. Ou seja, um paciente que não tem história familiar, tem hábitos saudáveis, né? E jovem, aparenta ter um sangramento, a gente tem que pensar em outras causas, né? Quando o sangramento aparece. Uma doença hemorroidária, um pólipo no canal anal, né? Se for um paciente que nunca teve problema intestinal, começou a sangrar, idoso, aí sim a gente tem que ter mais cuidado. Pode ser hemorroida? Pode. Pode ser divertículo no intestino? Também pode. Mas a gente não vai apostar nossas fichas que seja algo 100% benigno e deixar passar a oportunidade de tratar de forma inicial um câncer que apesar de ter grande chance de cura, pode matar. Perfeito. Então, o paciente chega no consultório e deseja investigar sobre se ele tem o câncer coloretal ou se ele tem alguma lesão pré-cancerígena. Quais são os meios que o médico vai ter para solicitação de exames e como é que ele vai investigar isso aí? E a partir de quando? Assim, a partir de que idade está indicado começar essa investigação? Qual é a periodicidade? Como é que se dá essa investigação? É uma excelente pergunta que vai casar justamente com
esse mês do Março Azul, né, lembrando aqui mais uma vez, o mês de prevenção do câncer coloretal. Durante muito tempo foi se estudado com vários centros médicos, dentre eles o NCC, que é o National Cancer Center em Tóquio, onde a comunidade japonesa científica, que é a que mais estuda câncer do aparelho digestório no mundo, padronizou que era a partir dos 50 anos. Mas isso foi evoluindo os estudos e então padronizou-se a partir dos 45 anos. Toda pessoa, todo ser humano tem que fazer uma colonoscopia como prevenção, né? Essa idade muda? Pode mudar. Por exemplo, eu tive um caso, por exemplo, de um tio que teve um câncer coloretal com 30 anos. Então, nessa família especificamente, a gente vai ter que antecipar um pouquinho, né, essa prevenção de rastreio, né? Então, a gente tem que pegar os familiares mais próximos, né, até 10 anos antes, por exemplo, até a partir de 20 anos, já começar esse estudo através da colonoscopia para evitar essa evolução genética do câncer. Está muito em pauta esse fator genético, principalmente na mídia atualmente. Pacientes jovens, né, que já foram divulgados na mídia, como Simone, Preta Gil, né? A família da Angelina Jolie também, que tem vários casos em pacientes jovens. Eles fazem periodicamente a colonoscopia. E também a gente viu casos em pessoas idosas, como Roberto Dinamite, como Pelé, que também foram acometidos pelo câncer coloretal. E eles mesmos reconheceram com o diagnóstico tardio, por não terem feito a prevenção adequada. Então, o exame aí, o principal é a colonoscopia, né? Não basta fazer a endoscopia digestiva alta, né? Que é mais, digamos assim, popular, né? A endoscopia digestiva alta é mais realizada quando a pessoa tem sintomas de doença do refluxo, né? A nível de estômago, em gastrite, porque explica aí, digamos, qual a diferença da endoscopia digestiva alta que ela vai ver diferente em relação à colonoscopia. A endoscopia digestiva alta é um exame realizado também sob sedação, né, com o médico endoscopista, especialista, juntamente com o anestesiologista, o anestesista do lado, e o paciente vai, em torno de 5 a 10 minutos, ficar numa sedação moderada, ou seja, não é uma anestesia geral. Ele vai conseguir sair andando normalmente do consultório, apesar de não poder dirigir, operar máquinas, tomar decisões importantes devido à sedação. Mas é um exame muito seguro, tranquilo, eficaz e rápido. É feito com um aparelho endoscópico, que ele é um aparelho bem flexível, uma borracha bem flexível, e ele é um pouquinho menor do que o colonoscópio, que é o aparelho que a gente usa para a colonoscopia. Ou seja, é um exame endoscópico, só que realizado através de um reto, né? E, como você falou, o intuito é diferente, né? O foco é diferente do diagnóstico. A endoscopia digestiva alta a gente vai indicar para aqueles pacientes com dispepsia refratária, ou seja, azia crônica, que não melhorou apesar de tratamentos corretos, de dieta. Pacientes também que têm sinais de alarme, perda de peso, sangramento, né? Emagrecimento sem nenhum fator associado, a gente indica também a endoscopia, que também é um exame muito importante, né? Nos grandes centros, preconiza a partir dos 45 também, a endoscopia anual, né? Ou seja, pelo menos uma vez por ano. No Brasil ainda isso é difícil, devido à rede pública também não ter todo esse suporte, né, para realizar a prevenção da forma correta, mas seria o ideal, né? Pacientes que na endoscopia alta encontram a presença do Helicobacter pylori, né, que a gente sabe que é um fator causador aí de úlcera gástrica e está envolvido até com o câncer gástrico, né, em alguns casos. De alguma forma isso aumenta o risco também de câncer de intestino? Há alguma coisa na literatura nesse sentido? A flora intestinal de outra forma pode influenciar isso aí? Na verdade, o Helicobacter pylori, né, ele vai estar mais relacionado realmente ao câncer gástrico, né? Ele vai aproveitar um meio propício do estômago, associado com a genética, e gerar o câncer gástrico. Todo mundo deveria ir ao médico para consultar a necessidade de realização de uma colonoscopia, né? E aí a periodicidade para a população geral seria de quanto em quanto tempo? Excelente pergunta. Varia bastante. A comunidade europeia, a americana e a japonesa, né? Tem vários trabalhos que divergem um pouco, mas existe, vamos dizer assim, um meio termo, que é a nossa Sociedade Brasileira de Endoscopia
vai utilizar na prática. Ou seja, dependendo dessa primeira colonoscopia, a gente vai traçar um fluxograma, cada paciente de uma forma individualizada. Se eu tenho um histórico familiar forte de câncer, já terei pólipos, mais de 2 pólipos, pólipos maior que 1 centímetro, não faz sentido eu esperar, por exemplo, 10 anos, como a sociedade europeia, né? Então, a gente preconiza 3 em 3 anos nesses casos. Agora, o paciente fez uma coluna normal, não tem histórico familiar, tem hábitos saudáveis, 5 em 5 anos seria um período coerente. Agora, se o paciente já virou mais de 2 pólipos... O Tribunal de Contas, por meio da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, realizou a entrega de 30 certificados do curso de aperfeiçoamento em administração pública, destinado aos servidores municipais na área de planejamento, assessoria e controle de gestões de recursos. Eu acho que nós estamos plantando para que vocês saiam aí regando os jardins da nossa cidade, né? Com ideias, provocando o poder público no bom sentido. O curso visa contribuir para a melhora da qualidade dos serviços públicos, orientando os participantes pela correta aplicação dos recursos municipais. Nós temos que orientar, nós temos que, de fato, ajudá-los a tomar as melhores decisões em benefício dos seus munícipes, né? E isso, para mim, é satisfação do Tribunal ter feito com muito orgulho, com muita dedicação. Sangue oculto, né? Pesquisa de sangue oculto. A gente já falou um pouco sobre isso, que às vezes o paciente não quer fazer a colonoscopia, quer fazer só essa pesquisa de sangue oculto, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como é que é feito o preparo dessa colonoscopia e se existe justificativa para isso. Não vou fazer a colonoscopia, eu vou fazer só a pesquisa de sangue oculto, para ver se tem alguma coisa. Se der alguma coisa, eu vou fazer a colonoscopia. Tá correto esse raciocínio dos pacientes? É um raciocínio equivocado, porque nem tudo que sangra é hemorroide, como você falou, né? Então, muitas vezes doenças inflamatórias podem sangrar, pequenas fissuras no canal anal podem sangrar, hemorroidas pode sangrar, divertículos pode sangrar, e a pessoa, usando esse raciocínio, que apenas o sangue oculto positivo vai levá-la a fazer a colonoscopia, pode estar perdendo um tempo maior, né? Por exemplo, eu fiz um exame de sangue oculto, deu positivo, e eu atribuo isso à hemorroida. Digo, não, na minha família todo mundo tem hemorroida, eu também já tive hemorroida, então eu não vou fazer nenhum exame mais invasivo, né? Como a colonoscopia, que na verdade nem é tão invasivo, né? Então acaba a pessoa perdendo o tempo ideal de diagnóstico. Da mesma forma, o sangue oculto pode ser negativo, né? Alguns tumores que não sangram tão facilmente, e a pessoa já apresentar um câncer coloretal e, como diz o dito popular, passar batido, né? No diagnóstico precoce, e também impedir um tratamento precoce e correto e definitivo para esse paciente. Entendi. Então ficou bem claro aí que a colonoscopia vai servir para identificar a presença desses pólipos, né, intestinais, que vão ser retirados, de certa forma está prevenindo o aparecimento do câncer, porque esses pólipos são lesões pré-cancerígenas. Não é isso? Muitas das vezes, né? Nem todos, não é isso? Já muito bem definido a sequência dos adenomas, que são, na verdade, os mais frequentes, para os adenocarcinomas, né? Ou seja, adenoma benigno, adenocarcinoma maligno. Então, praticamente 100% dos adenomas um dia vão virar adenocarcinomas. Então, os que são maiores, que tem um subtipo, por exemplo, viloso, com multiplicação mais rápida, que a gente chama de displasia de alto grau, são fortíssimos candidatos a se transformarem mais cedo em um câncer. Alguns trabalhos, 4 anos, né, 4 a 6 anos, varia um pouco, mas já é conhecido, já é bem determinado. Talvez seja o câncer mais bem estudado nesse sentido, de ter algo pré-maligno que a gente sabe que vai poder ser tratado, ser evitado, através de exames simples, e que sabe que aquilo ali vai virar um câncer um dia, né? Há muito tempo existia, não sei, acho que ainda existe o exame, mas está pouco solicitado, que é aquele enema opaco, né? Que você coloca o paciente ingere um contraste, né? Por via baixa, né? Se colocaria o contraste. Como é que é feito esse enema opaco e ainda se usa esse método de diagnóstico? O enema opaco, né, que seria uma radiografia contrastada do reto,
através da injeção de contraste, né? Como eu já falei, seria um exame que caiu em desuso, na verdade. Mas em alguns casos, por exemplo, paciente que a gente sabidamente se define um câncer e que é um paciente, como eu falei, que tem um risco cirúrgico muito alto, não tem condição cirúrgica, para a gente ter ideia desse calibre que está obstruído, a gente pode fazer um hemopaco, saber que tipo de prótese a gente vai usar, o tamanho dessa prótese, né? O diâmetro dessa prótese através do hemopaco. Mas ele tem um uso bastante restrito hoje em dia. Uma vez diagnosticado, os pólipos serão retirados. E quando se faz a colonoscopia, se identifica ali um tumor com aspecto cancerígeno, vai ser feita a biópsia. A biópsia, digamos que veio positiva para esse tumor que não foi retirado totalmente, né? Obviamente, foi feita apenas uma biópsia. A partir daí, qual vai ser o planejamento? O médico vai pedir outros exames. Tenta resumir aí o caminho lógico a ser seguido a partir de então. O câncer coloretal ele pode se apresentar na forma avançada ou precoce, né? Na forma precoce, que seria o ideal de todos os casos, existem inúmeras opções de tratamento. Ou seja, a colonoscopia, que antes só diagnosticava, só tem um pólipo, tem uma lesão pré-maligna. Agora pode tratar o câncer coloretal, né, através da colonoscopia terapêutica. Então, existem procedimentos, até quando a gente sabe que já é o câncer, que tem chance de cura altíssima. Dentre esses procedimentos, na cirurgia endoscópica, temos a dissecção endoscópica da submucosa, né? E também a mucosectomia, né? E que a gente consegue dissecar toda aquela área do câncer, já sabidamente câncer, com chances altíssimas de cura, né? Ou seja, a gente já trata sabendo que tem um potencial alto de cura. Agora, a lesão que invade bem a parede, que a gente chama do intestino, né? Aí a gente vai ter que lançar mão de procedimentos mais invasivos, como as cirurgias, que hoje em dia tem a laparoscopia, que a gente consegue fazer uma cirurgia de forma oncológica, retirando toda a área do câncer, os gânglios ao redor e promovendo também a recuperação do paciente mais rápida, pelo fato da laparoscopia ser menos invasiva. E em alguns casos, o próprio câncer está tão avançado que não tem um momento para a cirurgia no momento. Então a gente consegue também, com a radioterapia, quimioterapia, em alguns casos, ter a redução desse tumor e depois programar a cirurgia. É um câncer que tem alta chance de cura. Do aparelho digestivo é o câncer que mais se trata e mais se cura, né, o câncer coloretal. Mesmo em alguns casos, quando ele já tem metástase. Por exemplo, a metástase do fígado. O paciente tem um câncer de intestino grosso, câncer coloretal, com metástase para o fígado. E aí, será que está selado, vamos dizer assim, muitos pacientes dizem, doutor, eu recebi esse diagnóstico como fosse meu atestado de óbito. E hoje em dia isso na prática não funciona, não é assim. Existe muita esperança no tratamento e muita esperança na cura desse câncer, desde que se faça de forma correta, com o especialista e de forma mais cedo possível. Até a própria terapia e quimioterapia seguida da cirurgia tem chance de cura, sim. Mesmo com metástase de fígado, sim. Certo. Uma vez diagnosticado esse câncer, vai ter que se investigar então se o paciente tem invasão, né, além da mucosa, né, do intestino, e metástase à distância. Essa invasão, além da mucosa, né, da submucosa, como é que se dá? É pela tomografia que é visto isso? Como é que se define isso aí, para saber se vai ser feita uma ressecção endoscópica ou uma retirada cirúrgica de parte do intestino? Existem outros métodos endoscópicos, como a ecoendoscopia, que seria ultrassom endoscópico, que ele tem um alcance limitado no intestino, mas nos cânceres de reto e sigmoide o aparelho consegue chegar e nos dizer o grau de invasão desse tumor. Mas tumores, por exemplo, do colo transverso, do colo ascendente, são mais distantes, a gente vai pela biópsia. Muitas vezes o patologista vai dizer invasão maciça da camada muscular, ou então carcinoma in situ, que seria o câncer só na mucosa, ou invasão da submucosa cerca de 1000 micras, 500 micras, né? No caso do intestino, até 1000 micras pode ser considerado ressecável, né? E a gente consegue, através de procedimentos não laparoscópicos, não cirúrgicos, através da colonoscopia, tratar esse câncer. E do estadiamento tem a tomografia do abdômen, que a gente vai ver se o câncer está só ali naquele local, ou se está espalhado, né, popularmente falando, se está no fígado, se está no pulmão. E também
esse estadiamento é muito importante. E muitas vezes também lesões que são pequenas, a gente prefere até de início na colonoscopia já partir para a ressecção, mesmo antes da biópsia. Porque às vezes a própria biópsia pode atrapalhar o procedimento ou espalhar aquela lesão que estava ali localmente localizada só naquela área, né? Melhor dizendo. Entendi. E esse procedimento endoscópico de tratamento do câncer, como ele já falou aí, até promovendo a cura, né, em muitos dos casos, existe um pós-operatório, ele funciona como a recuperação do paciente após a anestesia, é tudo semelhante a um procedimento endoscópico de diagnóstico, ou tem alguma diferença do pós-procedimento? É um procedimento que nós realizamos em ambiente hospitalar, pelo fato de eu acho que é uma exposição desnecessária fazer na clínica, porque às vezes a sedação pode ser um pouquinho mais forte, o paciente precisar descansar um período maior de recuperação, e numa clínica a gente não conseguiria isso, né? No horário, por exemplo, à noite, fica mais difícil. Então a gente prefere, opta por fazer em ambiente hospitalar, e muitas vezes o paciente tem alta no mesmo dia. A gente pode realizar um procedimento pela manhã, por exemplo, e à tarde o paciente já ir para casa, dependendo da localização, dependendo do tipo de tumor, da idade do paciente, das comorbidades. O paciente hipertenso, diabético, idoso, a gente tem que ter um zelo um pouco maior, um cuidado maior na questão da alta pós-procedimento. Mas é possível a alta tanto no mesmo dia, ou em alguns casos, nossa equipe também, por exemplo, tem um câncer que a gente tentou retirar pela colonoscopia, mas na hora, muitas vezes o paciente demorou entre o diagnóstico e o tratamento, o câncer já avançou. Então a gente tenta ressecar e viu que ele está mais preso, mais grudado, melhor falando assim, de forma prática, no intestino, então a gente vai ter que tirar aquele pedaço do intestino. Então a gente converte para uma laparoscopia, né, ou seja, faz através dos furinhos, coloca a câmera e tira aquele pedaço do intestino, e a alta aí vai demorar um pouco mais. Vai chegar a 3 a 5 dias no hospital. Ou seja, como a endoscopia veio para reduzir o tempo de internação, né? Como a colonoscopia pode, a gente tem uma alta até em 24 horas, vamos dizer assim. Um tratamento minimamente invasivo. Certo. Uma preocupação de muitos pacientes, às vezes, muito bem mais familiares, né? E de pacientes que têm tumores nessa região do intestino, é se no pós-operatório ele vai sair com aquela bolsa, né? A bolsa de colostomia. É sempre que sai, ou não, a minoria, a maioria dos casos. Como é? Quais são as indicações para se colocar essa colostomia e por quanto tempo o paciente fica? Realmente é o grande temor do paciente, né? Quando ele recebe esse diagnóstico e sabe que vai ser operado, doutor, eu vou usar aquela bolsa, né? Que é a colostomia. Aquela bolsa é quando ele se refere à colostomia. Que seria a gente colocar o intestino numa parte do abdômen, temporariamente para fora, e em alguns casos, infelizmente, de forma definitiva, né? Um câncer muito avançado, um câncer muito baixo, perto já do ânus, que a gente não consegue retirar. A gente tem que, infelizmente, fazer uma colostomia definitiva. Não é a grande maioria a gente não faz a colostomia, a gente prepara o paciente preparatoriamente de uma forma adequada na nutrição, sabe todo aquele paciente, o nível de descompensação clínica ou não do diabetes, hipertensão, a gente consegue ter um tempo cirúrgico que consiga nos dar essa anestesia ao ponto da gente reconstruir, ou seja, colocar no lugar o intestino. E a colostomia, muitas vezes a gente usa, Anderson, em emergência, em urgência, que o paciente chegou obstruído, né? Então, um paciente que não foi estudado de forma correta, estava em casa e, de repente, teve uma alteração no hábito do intestino, começou a ficar obstruído, não procurou o médico e vai para uma urgência obstruído. Então, como a gente não tem como, o intestino às vezes está sujo, não tem como a gente preparar aquele paciente de forma adequada, a gente faz a colostomia. E muitas vezes a gente consegue, dentro de 90 dias, né, após 90 dias, a partir de 90 dias, fazer essa relocação, reconstrução do câncer intestinal, ou seja, colocar no lugar o que estava para fora. Tem sido divulgadas, tem sido feitas por todo o Brasil. Escolheu-se o mês de março, como Março Azul, que é o mês de prevenção, no qual nós estamos nele, vivenciando isso, a prevenção do câncer do intestino grosso. Então, existem sim campanhas onde há essa divulgação, há esse esclarecimento, como momentos como esse aqui, que a gente consegue levar informação para o paciente que tem as dúvidas, às vezes o desconhecimento pode gerar o câncer, né? E a gente tem a campanha anualmente, em março, em João Pessoa, especificamente, e será no último final de semana de março, serão realizadas
vários exames de colonoscopia no SUS, reduzindo assim a fila da colonoscopia no SUS, que é muito grande, inclusive, e consegue então minimizar um pouco, né, através das campanhas, tanto o esclarecimento quanto o exame em si, a colonoscopia a ser realizada. Mas tem sido feitas sim as campanhas, principalmente no mês de março, que é o mês que escolhemos como Março Azul, o mês da prevenção do câncer coloretal. Eu acho que nós cobrimos aqui bem esse assunto do câncer do intestino, em relação à prevenção, à cura, né, ao método de diagnóstico. Então fica aí o recado da realização periódica da colonoscopia, consultar o seu médico. A partir dos 45 anos, essa preocupação deve surgir em todos. E pessoas que têm casos na família de câncer de intestino, deve ficar mais atento. Numa idade mais precoce, já consultar o seu médico e avaliar essa necessidade de realização da colonoscopia para um diagnóstico precoce, seja de lesões pré-cancerígenas, né, que você retira e o paciente está totalmente livre de qualquer câncer, porque ele não desenvolveu ainda, ou se ele já tem o câncer, ele vai retirar aquele câncer, seja por via endoscópica, quando ele é mais superficial na parede do intestino, ou se através de uma cirurgia, né, a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia aberta. E pode, em muitos dos casos, trazer a cura, né, como o Dr. Edgar já nos falou aqui. A endoscopia, Edgar, tanto a digestiva alta quanto a colonoscopia, ela tem avançado muito nos últimos anos, né? A gente ouve falar de avanços até em outras áreas. Saindo um pouco aqui do assunto de câncer de intestino, rapidamente, poderia dizer para a gente o que é que a endoscopia hoje tem sido feito, que é quase que mágica, assim, em muitos dos casos. O que é que ela tem sido feita que antigamente só se fazia por cirurgia aberta e agora por endoscopia se consegue fazer? A bariátrica endoscópica, como eu estava falando, é aquela bariátrica feita pela boca, sem cortes, que ela não veio substituir a bariátrica convencional, a laparoscópica, mas ela veio somar para alguns casos que ou tem um risco cirúrgico muito alto, ou pacientes que não têm um índice ao ponto de necessitar de uma cirurgia que exige uma perda de peso maior. Também na parte dos cânceres, a gente consegue ressecar muitas lesões de todo o trato digestivo através da endoscopia ou colonoscopia, através de procedimentos minimamente invasivos, como é o caso do ESD, que é a dissecção endoscópica da submucosa. Ou seja, através da endoscopia ou da colonoscopia, nós conseguimos, sem cortes, realizar o tratamento dessas lesões. E estou vendo que está chegando pergunta aqui, né, na internet. Qual a idade indicada para realizar todos os exames? A gente conversou um pouquinho, mas eu vou repetir para esse telespectador que talvez tenha entrado agora, né, online. Então, a partir dos 45 anos, colonoscopia para todo mundo, né? E se tiver alcance, a endoscopia de ano em ano, principalmente a partir dos 50 anos. Ou se tiver algum sinal de alarme ou história familiar forte para câncer gástrico ou do esôfago. Certo. Outra pergunta que tem aqui, que eu não sei se teve influência com relação ao problema que nós tivemos no microfone, é com relação à questão genética, né? Você falou aí que a maior parte dos cânceres não são ligados a essa hereditariedade, não é isso? Fala mais um pouquinho sobre isso. Exato. Do câncer coloretal, voltando para o tema, a maior casuística, né, estatisticamente, são cânceres esporádicos. Então, é aquele câncer que aparece de um pólipo, né? Ou seja, não teve a genética, não tive meu pai com câncer, e aparece um pólipo em mim, e esse pólipo vira um câncer. Então, essa é a forma mais frequente, né? Então, ele não é hereditário, vamos dizer assim. Não é hereditário e também não foi nenhuma síndrome polipoide. É chamado câncer esporádico, que é o mais frequente. Daí a importância da prevenção através da colonoscopia, porque nem todo mundo vai esperar ter um parente com câncer para poder começar a investigar se tem ou não câncer. Ok, doutor Edgar Targino, nos dando uma aula aí sobre câncer coloretal, sobre endoscopia. Ele que é um especialista nessa área aí, pioneiro em técnicas avançadas de endoscopia. E aí, quero agradecer demais a sua presença aqui no Tribunal de Contas. É um prazer recebê-lo. Espero que também tenha sido agradável para você divulgar essa doença que é muito prevalente no nosso meio e que pode, às vezes, um programa desse salvar a vida, né? Literalmente, né? Uma pessoa assiste, passa para os seus familiares e pode sim salvar a vida quando o paciente tem um diagnóstico precoce.
Tem aqui um comentário aqui, uma pessoa dizendo que doutor Edgar é referência no nosso estado. Parabéns pela excelente atendimento e pela entrevista. Muito obrigado, telespectador. O doutor Edgar realmente ele é um expert na área. Trouxemos aí alguém que está atualizado e realizando técnicas avançadas no diagnóstico e no tratamento aí desta doença. Então, mais uma vez, muito obrigado, Edgar, e espero que em outras oportunidades possamos nos reencontrar aqui no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, muito importante. Parabéns ao Tribunal de Contas por essa iniciativa. Parabéns, doutor Anderson, por essa oportunidade de levarmos a informação, né, o conhecimento para a população, que esse é o objetivo final do projeto. Então, fica aqui, meu muito obrigado. Um bom dia a todos.